Olá, alunos, tudo bom? Eu sou a professora Gislaine Carla Vituri Franck, da disciplina de Matemática. Hoje nós vamos ver um conteúdo de geometria plana. O assunto de hoje é perímetro de figuras planas, certo? Então, primeiro vamos ver o que significa perímetro, né? Porque nós já vimos o que são medidas de comprimento, né? Nós já temos uma bagagem do que vem a ser medidas de comprimento. Hoje nós vamos ver o que é perímetro de figuras planas. Perímetro é a soma das medidas dos lados de uma figura plana qualquer, né? Não só de uma figura plana, mas de uma sala de aula. Nós podemos medir o contorno do pátio da nossa escola, da quadra, né, que nós utilizamos, tá? Mas perímetro é a gente somar o contorno de uma figura plana qualquer, né? Ou dos exemplos que eu já citei, tá bom? Então, vamos a um exemplo. Qual é o perímetro da figura plana abaixo, né? Nós já conhecemos as figuras planas. Isso aqui é um pentágono, né? Pentágono é uma figura de 5 lados iguais. E esse nosso desenho aqui, cada figura tem 7 centímetros de lado. Se a gente for calcular o perímetro dessa figura, então nós iremos somar, né, as medidas dos seus lados, ou também poderíamos, né, multiplicar 7 vezes 5, que daria um perímetro desse pentágono, 35 centímetros, né, de perímetro desse pentágono, tá bom? Então vamos ver um outro exemplo. Qual é o perímetro da figura abaixo? Então nós temos aqui um retângulo, né? Poderia ser um quadrinho, um porta-retrato, né? Alguma coisa qualquer, onde esse retângulo tem 14 centímetros de comprimento por 8 centímetros de largura ou de altura, né? Se fosse um quadrinho na parede. Está perguntando qual é o perímetro da figura abaixo. Então, lembrando o que é perímetro, é somar as medidas de todos os lados. Então, nós temos aqui 14 mais 14 mais 8 mais 8, totalizando 44 centímetros de perímetro desta figura plana aqui, né? Somando todos os seus lados, certo? Vamos para uma situação, né, mais do nosso cotidiano, do nosso dia a dia. Ana decidiu construir uma piscina retangular em sua casa e ao redor dela, em forma de trapézio, foi preenchido com grama. Então nós temos aqui, né, duas figuras planas. A piscina, né, que era de forma retangular, mas a dona da casa quis preencher o contorno em volta da piscina de uma forma mais criativa, usando um trapézio, né? Lembrando que nós já conhecemos todas as figuras planas, né? Lembrando que o trapézio tem uma base maior, uma base menor, uma altura e um lado maior. Então, aqui já deu a medida do lado maior do trapézio, né? 12,5 metros. Então, vamos lá. Deu mais informações agora para a gente saber quantos metros de grama que a Ana teve que comprar para preencher em volta da piscina, né? Como era o desejo dela. Sabendo que a altura do trapézio é 11 metros e as suas bases são 20 metros e 14 metros, né? Ó, base maior, 20 metros, base menor, 14 metros. Qual o perímetro da parte que foi preenchida com grama? Então, vamos lá. Vamos colocar as medidas que foi fornecida, né? Tá aqui. A piscina da Ana de forma retangular
e aqui tem as medidas que nos foi fornecida, né? O lado maior do trapézio, 12,5 metros, base maior do trapézio, 20 metros, base menor, 14 metros e a altura do trapézio, 11 metros. Para que nós, né, calculemos a quantidade de metros de grama que a Ana deve comprar, nós adicionamos todas as medidas do lado do trapézio. Então, vamos lá. Somando, né, todas as medidas que nos foi fornecida, 14 mais 12,5 mais 20 e mais 11, totalizando 57,5 metros, né, de grama que a Ana deve comprar para contornar a piscina dela, beleza? Então, lembrando que perímetro é a soma do contorno, né, das figuras planas ou o contorno de qualquer coisa, né, que seja um plano, e você soma todas as suas laterais, né? Se fosse esta sala de aula, se a gente quisesse, né, ver quantos metros de rodapé a diretora tinha que comprar para trocar o rodapé aqui da nossa sala. Então, a gente mediria, né, 2 lados, né, seria o suficiente, e somaria os 4 lados da sala de aula, né, e nós saberíamos quantos metros de rodapé a diretora deveria comprar para trocar o rodapé da nossa sala, tá bom? Então, vamos para mais um exemplo. Quantos metros de tela serão usados para cercar um terreno quadrangular que tem 12 metros de cada lado? Moleza, né? Se o terreno é quadrangular, significa que tem os 4 lados iguais. Então, nós temos aqui a medida do terreno, então a gente faria 4 vezes 13 metros, que daria um total de 52 metros, né, de tela para cercar esse terreno, tá? Então, serão necessários, no mínimo, 52 metros de tela. Isso seria a medida exata do contorno do terreno, mas a gente sempre tem que comprar um pouquinho a mais, né? Porque amarra daqui, amarra dali, né? Fecha direito, né? Então, é só para a pessoa ter uma noção de quantos metros ela precisa comprar, né? Seria no mínimo, tá? Então, sempre tem que comprar um pouquinho a mais, tá bom? Então, aqui, ó, nosso último exemplo de hoje. Um campo de futebol tem o formato de um retângulo, de 100 metros de largura por 30 metros de comprimento. Antes de cada treino, os jogadores de um time dão 5 voltas correndo ao redor do campo. Sendo assim, determine a distância percorrida por esses jogadores antes do treino. Então, vamos lá. Lembrando que perímetro é a gente somar a medida de todos os lados da figura, certo? Para a gente descobrir quantos metros esses jogadores, né, percorrem antes de jogar bola, nós precisamos saber quanto que dá o contorno de uma volta em torno desse campo. Então, vamos lá. Primeiro, nós precisamos calcular o perímetro desse campo. Então, tá aqui, ó. 100 mais 30 metros, né? Dá um total de 260 metros de perímetro do campo. Quantas voltas os jogadores dão? 5 voltas. Então, 260 vezes 5, totalizando 1.300 metros, eles correm um pouquinho para se aquecer, né? Ou 1,3 km, tá bom? Então, lembrando que perímetro é a soma de todos os lados de uma figura plana, beleza?